Bom, meus queridos, estamos de volta na nossa parte 2, falando agora sobre o inciso 2 dos direitos e deveres fundamentais, direitos e deveres individuais, que é o artigo 5º da Constituição, tá? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Ó. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, esse aqui, pessoal, é o princípio da legalidade, tá? Que se aplica de maneira diferenciada aos particulares e ao poder público, ou seja, aos servidores, né? Para os particulares, traz a garantia de que só podem ser obrigados a agirem ou a se omitirem se tiver previsto em lei, tá? Então, tudo é permitido a eles. A eles quem? Os particulares, tá? Os particulares. Portanto, na falta de norma legal proibitiva, tudo para os particulares está permitido. Já para o poder público, o princípio da legalidade consagra a ideia de que este só pode fazer o que é permitido pela lei. Então, para o poder público, né, / servidores, o princípio da legalidade consagra a ideia de que este só pode fazer o que é permitido por lei. Eu costumo trazer um exemplo que é bem mobralzão, sabe? Bem mobralzão. Por exemplo, o particular, né? Nós, meros mortais, sei lá, da meia-noite a gente dá uma doida de querer ir pra casa. Ou, de querer ir pra praia. Você, irmão, eu quero ir na praia, eu vou tomar um banho de mar. E aí você vai lá, pega a chave do carro, pega seu carro e vai na praia. Você pega seu carro, encosta lá e tal, desce, vai tomar seu banho na praia, fica lá durante meia hora vendo o mar. Depois você vai, volta pro seu carro, pega seu carro e vai pra casa. Pô, matei minha vontade, fui na praia tomar um banho de mar. Existe alguma lei que proíba um cidadão comum de fazer isso? Não. O carro é dele, a vida é dele, ele vai para onde ele quiser. Mas imagine uma segunda hipótese. O servidor público, ele tem lá à disposição dele, né, um carro da prefeitura ou um carro do estado. Enfim, ele é um servidor público e com ele está o carro da administração pública, né? E aí, da meia-noite, ele simplesmente chega e diz: rapaz, eu vou na praia dar uma volta. Eu vou pegar o carro do órgão público que eu trabalho, para não gastar a gasolina do meu carro particular, e vou lá na praia tomar um banho de mar. E aí ele vai, pega o carro dele, o carro da administração pública, e vai até a praia tomar um banho de mar. Ele cometeu algum ato ilícito? Sim. Sim. Ele fez algo que não está permitido por lei, tá? Ele não pode usar o carro da administração pública para fazer ou para utilizar para proveito próprio, certo? Então ele cometeu o quê? Ele cometeu um ato ilícito. Ele não poderia pegar o carro da administração pública fora do seu horário de expediente para poder ir na praia tomar um banho de mar, certo? Então veja a diferença entre o particular e para o servidor público, ou seja, para o poder público. Essa é a grande diferença. O particular ele pode agir ou não caso esteja previsto em lei. Então não tem nada que proíba ele ir na praia com o carro dele próprio tomar banho de mar. Já para o servidor público, sim, ele não pode pegar o carro do órgão público ao qual ele trabalha para simplesmente ir na praia meia-noite tomar banho de mar. Por quê? Porque a lei não permite esse tipo de conduta, certo? É uma diferença bem hipotética, bem mobralzona mesmo, só para vocês entenderem aqui o conceito do princípio da legalidade. O princípio da legalidade ele se apresenta quando a Carta Magna utiliza a palavra lei em um sentido mais amplo, abrangendo não somente a lei em sentido estrito, mas todo e qualquer ato normativo estatal,
incluindo aí os atos infralegais, que obedeça às formalidades que lhes são próprias e contenha uma regra jurídica. Então, por meio do princípio da legalidade, a Carta Magna determina a submissão e o respeito à lei, ou a atuação dentro dos limites legais. Então, no entanto, a referência que se faz é a lei em sentido material, tá? Já o princípio da reserva legal, veja que aqui, ó, são duas situações, tá? Um é o princípio da legalidade e o outro é o princípio da reserva legal. O princípio da reserva legal, ele é evidenciado quando a Constituição exige expressamente que determinada matéria seja regulada por lei formal ou atos com força de lei, como decretos autônomos, por exemplo, né? O vocábulo lei é aqui usado em um sentido mais restrito, tá? Então aqui a diferença do princípio da legalidade e o princípio da reserva legal. Questãozinha: o princípio da legalidade diferencia-se do da reserva legal. Até aqui, certo, são dois conceitos, né? O primeiro, o princípio da legalidade, pressupõe a submissão e o respeito à lei e aos atos normativos em geral, certo? O segundo consiste na necessidade de a regulamentação, no caso o segundo aqui é a reserva legal, né? A regulamentação de determinadas matérias ser feita necessariamente por lei formal. Também está certo. Então a questãozinha, pessoal, aí está correta. Beleza? Procuradoria-Geral de Fortaleza, trazendo aí uma questãozinha sobre o princípio da legalidade. Questão correta. E aqui nada mais é do que, eu vou até apagar, caso vocês queiram tirar um print, né? Porque aqui de fato é o conceito, né, do princípio da legalidade e o da reserva legal. Conceito aqui dos dois, questãozinha correta, certo? Inciso 3º. Inciso 3. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento degradante ou desumano, tá? Então aqui, ó, é a proibição da tortura ao tratamento desumano ou ao tratamento degradante, certo? Esse inciso aqui, e aqui eu trouxe essa observação, lembrando que toda vez que eu trouxer essa exclamaçãozinha é porque é assunto de prova, é questão de prova, tá? Então esse inciso ele costuma ser cobrado em sua literalidade. Então aí, memorize-o, certo? O inciso 3 do artigo 5º da Constituição. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante, beleza? Então aí é só memorizar. Só memorizar. Olha, de novo. 3. Isso costuma despencar em provas de concurso público, principalmente na polícia militar, que é o que, pessoal? Olha, a utilização de algemas. Vocês têm dúvida de que vai cair? Vocês têm dúvida de que não vai cair uma questão dessa da súmula vinculante número 11? Isso aqui, aí, tem que estar tatuado no braço de vocês, a utilização de algemas, certo? Vamos lá. A utilização desse instrumento, o uso de algemas, né, por si só poderia caracterizar tratamento desumano ou degradante. Veja. Sendo assim, o STF condicionou sua utilização para algumas circunstâncias específicas, conforme se verifica na súmula vinculante número 11. Só é lícito, olha aqui, olha, gravem, só é lícito o uso de algemas em 3 situações. 3 situações. A primeira é resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física
própria ou alheia, tá? E aqui a integridade física que ele fala é tanto dos agentes, né, que está cometendo ali, tá realizando a prisão, como também das pessoas que estão próximas, ou até mesmo do próprio cidadão que está sendo algemado, tá? Então aqui, ó, por parte do preso ou de terceiros, tá? E aí onde vem o pega. O uso de algemas, pessoal, tem que ser justificada por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, tá? O agente ou autoridade tem que justificar por escrito o porquê que o cidadão foi algemado, certo? Então aí ainda tem a questão da nulidade da prisão. Se a algemação foi feita de forma desnecessária, ainda tem isso aqui, aí. A prisão ela será nula ou o ato processual será anulado, tá? A que se refere sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então, pessoal, isso aqui é extremamente relevante para a prova de vocês. Nós, policiais militares, quando vai fazer a algemação do preso, a gente tem que colocar por escrito, informando o porquê que o cidadão teve que ser algemado. E aí tem a questão do risco de fuga, né? Às vezes o cara tá muito agitado e a gente acaba algemando para não ter ali, né, o desprazer, né, de ter que pegar o cara sair correndo, a gente tem que correr atrás, enfim. Apesar de que já houve situações em que o cara, mesmo algemado, conseguiu escapar da guarnição, tá? Mas o uso de algemas, o que eu quero que vocês entendam, é que o uso de algemas só é lícito nesses casos aqui, ó. E aqui, porra, pra gente que é concurseiro, a gente tem que se apegar a Memorex, né? Eu particularmente, eu adoro o Memorex, certo? E o Memorex aqui, ó, é o PRF. Porra, professor, mas a gente não tá estudando pra polícia militar, o que é que tem a ver o PRF? Vamos lá, cara pálida. PRF. P. O P vem de perigo. Perigo à integridade física. Olha, perigo. Perigo à integridade física. O R é de resistência. Que é? O cara tá resistindo à prisão, o cara não quis ir de boa. Então, como ele resistiu à prisão, algema nele. E o F? F de fuga. Aqui, ó. O F é o de receio de fuga, tá? Então aqui, ó, PRF, perigo, resistência ou fuga. Então nesses três casos pode ser utilizado aí o uso de algemas, tá? Quero que vocês gravem esse artigo 3º, o inciso 3, de preferência a súmula vinculante número 11, porque ela costuma despencar em provas. E vai ter uma questãozinha dessa na sua prova da Polícia Militar. Vai ter uma questãozinha dessa, então estudem, gravem essa bagaça e principalmente aí, pega o Memorexinho e bota debaixo do braço e vamos correr pro abraço, porque aí é uma questão dada, né? Se a gente pegar o macete disso aqui, questãozinha dada, beleza? Inciso 4. O inciso 4 fala da liberdade de expressão, tá? Então, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, tá? Sendo vedado o anonimato. Você pode se manifestar do jeito que você quiser. Você só não pode se esconder atrás da telinha de um computador ou atrás da telinha de um celular para cometer crimes, tá?
Então, a liberdade de expressão, o verdadeiro fundamento do Estado Democrático de Direito, fundamento do pluralismo político, viabiliza a liberdade de expressão. Então, para quem assistiu lá a minha aula, salvo engano, a aula 3, né? Aula 3 ou aula 4, acho que foi a aula 4. Eu falei sobre a questão do pluralismo político, né? Pluralismo político, um grande exemplo são as diversas bandeiras, né? Que o pessoal lá do Congresso levanta para falar sobre o seu ponto de vista, né? A sua manifestação do pensamento. Então lá tem a bancada evangélica, tem a bancada LGBTQIA+, lá tem a bancada da bala, né? Então todos eles estão lá defendendo o quê? As suas próprias bandeiras, tá? Então o fundamento do pluralismo político, ele está atrelado ali à sua liberdade de expressão. Então todos podem manifestar oralmente ou por escrito o que pensam, desde que isso não seja feito de forma anônima. O cara não pode se esconder. O cara não pode se esconder. Ah, você quer falar o que você quer? Beleza, mas mostra a carinha, né, filho? Mostra a carinha. Você não pode ficar ali se escondendo, né, atrás de uma telinha de computador ou de celular. A vedação ao anonimato visa garantir a responsabilização de quem utilizar tal liberdade para causar danos a terceiros, tá? Então isso aqui é uma garantia, né, de que a pessoa que está sendo ali atacada, né, por outras pessoas, não seja ali, não fique, né, sem ali não fique algo banalizado, né? Ah, vai ficar por isso mesmo, que eu não sei quem foi, não tem como achar. Então, infelizmente, o cara atacou minha honra e vai ficar por isso mesmo porque eu não sei quem foi. Não, não é bem assim não que a banda toca, viu? Descobrem quem é o cara e o cara é responsabilizado sim pelos danos causados. E aí onde a gente vai entrar em algumas situações que são bem cobradas também aí na parte de concursos, tá? Então aí, com base no direito à manifestação do pensamento e no direito de reunião, sempre STF considerou inconstitucional qualquer interpretação do Código Penal que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas. Novidade disso aqui? Zero. Novidade zero. Ou de qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos públicos. Esse foi um entendimento polêmico que descriminalizou a chamada Marcha da Maconha, tá? Então a Marcha da Maconha, que antes era criminalizado, né, porque você está fazendo, né, apologia ao uso das drogas, mas segundo o STF, negativo, tá? A Marcha da Maconha nada mais é do que um direito à manifestação do pensamento e também ali ao direito de reunião, né? Então aqueles jovens, né, até jovens aí de 40 anos, né, que moram ainda com a mãe, que tá lá na Marcha da Maconha, né, brigando aí pela legalização da maconha. Antes era o pessoal meio que torcia o nariz, né? Não, isso aqui tá errado, pô, o cara fazendo apologia ao uso da droga. Mas aí o STF foi lá e disse, pá, negativo. Isso aqui é um direito à manifestação, né? E também aí está atrelado ao direito de reunião que eles têm também, certo? Então, vamos passar aqui. Não vou dar minha opinião em relação a isso aqui, porque não é tema da nossa aula, tá? O que eu quero que vocês entendam é que a Marcha da Maconha, ela é permitida segundo o nosso querido STF, tá? Então, por analogia, é possível entender que isso também se aplica àqueles que defendam publicamente pasmem, a legalização do aborto, tá?
Assim, a defesa da legalização do aborto não deve ser considerada incitação à prática criminosa, tá? É isso mesmo, pessoal. É isso mesmo, tá? Então, a defesa da legalização do aborto não deve ser considerada incitação à prática criminosa, tá? Isso nada mais é do que a liberdade de manifestação do pensamento. Então, você exigir a descriminalização da marcha da maconha pode. E você se manifestar a favor da legalização do aborto também pode, tá? Então, segundo o STF aqui, as duas situações estão permitidas, beleza? Sabe-se, todavia, que nenhum direito fundamental ele é absoluto, certo? Isso aí a gente já está sabendo desde a aula de número 2. Também não é a liberdade de expressão. A gente sabe que a liberdade de expressão, como é um direito fundamental, então é óbvio que ela não é absoluta, né? Então, segundo o nosso STF, não pode abrigar em sua abrangência manifestações de conteúdo imoral que implicam ilicitude penal. O preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o direito à incitação ao racismo, tá? Dado que um direito individual não pode constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os direitos contra a honra, tá? Então, aqui a gente sabe que você não pode utilizar aqui o direito, né, à liberdade de expressão, por exemplo, para exigir o fim de uma raça, né? O fim dos judeus, o fim dos negros, o fim das loiras, o fim dos... Cara, isso não pode, isso aqui é discurso de ódio, né? Então a Constituição ela permite que mesmo que você tenha ali a liberdade de expressão, né, resguardada pela Constituição, você não pode utilizá-la para cometer aí o discurso de ódio, tá? A liberdade de expressão ela é ampla, mas não é absoluta. Ela é ampla, mas não é absoluta, sendo proibidos aí os discursos de ódio. O que eu acabei de falar, né? Acabei de falar para vocês que não se pode utilizar aí da sua liberdade de expressão para destilar o ódio. O STF considerou que a exigência de diploma de jornalismo e de registro profissional do Ministério do Trabalho não são condições para o exercício da profissão de jornalista. Ou seja, hoje, pessoal, qualquer pessoa que se intitular jornalista, ele é jornalista e pronto, tá? Então, não vem com essa história não. Negócio de diploma, né, de jornalismo e registro profissional do Ministério do Trabalho não são requisitos para que o cara ou a senhorita exerça aí a sua profissão de jornalista, beleza? Não precisa. Dormiu, acordou, hoje eu quero ser jornalista. Você é jornalista e acabou-se, beleza? Aqui são algumas informações, né, de forma resumida. É interessante que vocês anotem sobre a liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão, quando se fala de denúncias anônimas, né, o acolhimento ele é vedado. O acolhimento ele é vedado pelo STF, mas podem ensejar apurações por parte das autoridades competentes, tá? Isso aqui a gente vai estudar lá na parte de inquérito policial. Inquérito policial lá no direito processual penal. A gente vai falar sobre essa questão das denúncias anônimas, tá? Peças apócritas e escritos anônimos também aí estão relacionados o direito de liberdade de expressão, tá? Em regra, não podem ser incorporados ao processo, tá? Mas tem exceções, se os documentos forem produzidos pelo acusado ou se os documentos que constituem corpo de delito, né? Então, o exame ali de corpo de delito, ele pode aí ser utilizado aí, né, de forma apócrifa ou anônima, tá? A marcha da maconha, ela é compatível com a liberdade de expressão,
Então aí, pessoal aí que gosta, né, da erva pode sim se manifestar, pode ali pedir, né, ao governo aí que liberem a maconha, tal, porque é massa, que é bom. Então é compatível aí com a liberdade de expressão. E os discursos de ódio violam. Bom, isso aqui é óbvio, né? Isso aqui é óbvio, né, pessoal? Violam aí a liberdade de expressão, tá? Isso aí não tem nem o que discutir. Agora vamos para o inciso 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou a imagem, tá? Então essa norma traduz o direito de resposta à manifestação do pensamento de outrem, que é aplicável em relação a todas as ofensas, independentemente de elas configurarem ou não infrações penais, tá? Essa resposta ela deverá ser proporcional, ou seja, veiculada no mesmo meio de comunicação utilizado pelo agravo, com o mesmo destaque, tamanho e duração. Então, salienta-se ainda que o direito de resposta se aplica tanto a pessoas físicas quanto às pessoas jurídicas ofendidas pela expressão indevida de opiniões. Outro aspecto importante a se considerar sobre o inciso acima é que as indenizações material, moral e a imagem, elas são cumuláveis. Isso aqui cai, viu? Isso aqui cai em prova, viu? Eu já vi aqui provas falando sobre essa questão da cumulativação das indenizações, tá? Então elas são cumuláveis. Elas podem ser aplicadas de forma conjunta e da mesma forma que o direito à resposta aplicam-se tanto a pessoas físicas, isso aí a gente acabou de falar, né? Pessoas físicas quanto também as pessoas jurídicas, ou seja, as empresas, e são proporcionais. Quanto maior o dano, maior a indenização, tá? Então o direito à indenização independe do direito à resposta ter sido ou não exercido, bem como de o dano caracterizar ou não infração penal. Eu vou trazer um exemplo aqui do inciso 5, que tem alguns anos, mas que está no YouTube. Se vocês forem pesquisar direitinho, é direito de resposta contra o Jornal Nacional da Rede Globo. A Globo ela falou, ela fez lá fez alguma reportagem lá falando de um presidente na época. E esse presidente da época ele entrou na justiça solicitando o direito de resposta. E aí o direito de resposta ele foi exatamente proporcional ao agravo, tá? Foi proporcional ao agravo, literalmente. O direito de resposta dele foi no mesmo horário, na mesma emissora e no mesmo jornal. E o mesmo tempo da reportagem, falando, eu não lembro mais ou menos como foi lá, mas provavelmente falando mal, né, do presidente da época, foi dado o direito de resposta ao presidente também, o mesmo tempo que foi utilizado para falar mal do presidente, o presidente usou para rebater as acusações, tá? Depois vocês pesquisem aí no YouTube, tem muitos anos essa situação, mas é um grande exemplo aí sobre a questão do direito de resposta, tá? Isso aqui a gente já falou, tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas têm direito aí, né, às indenizações. E aí, pessoal, aqui, ó, direitos, as pessoas jurídicas nas empresas sofrem muito isso, né? Às vezes a pessoa compra um produto numa determinada rede, né, de lojas, e depois vai nas redes sociais descer o pau nas redes, né? Fala mal da loja, do atendimento, enfim. Se a empresa se sentir ofendida, né, com a situação, a empresa ela poderá se entrar na justiça pedindo aí, né, a indenização material, moral ou a imagem, né, como é o caso aí das empresas, tá? Aqui é um resuminho sobre o direito de resposta, né? Então, dei um print aí.
é aplicada aí às pessoas físicas e pessoas jurídicas, a gente acabou de falar sobre isso, é proporcional ao agravo, foi o exemplo que eu dei lá do ex-presidente e o Jornal Nacional, e pode ser acumulado com indenização por dano material, moral ou à imagem, tá? Então isso aqui é bem tranquilo, beleza? Vamos para o inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Ou seja, é assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias, tá? O inciso 6, ele já vem diretamente aí com o inciso 7, se complementam, tá, pessoal? É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. E agora vamos falar sobre os dois incisos. Isso aqui não precisa falar mais nada, né? Olha, isso aqui não precisa falar mais nada, né? Se tá aqui é porque despenca em provas, beleza? Vamos lá. No que se refere ao inciso 7, observe que não é o poder público o responsável pela prestação religiosa, pois o Brasil ele é um Estado laico. Portanto, a administração pública está impedida de exercer tal função. Essa assistência tem caráter privado e incumbe aos representantes habilitados de cada religião, tá? Então, geralmente, pessoal, aqui aí, nos hospitais, né? Nos presídios, tá? Você vê lá, né? Assistência religiosa. Então você vê lá padres, pastores, né? Geralmente em presídios e hospitais, né? Você vê lá pastores, padres, pais de santo, fazendo lá o seu trabalho, né? A sua prestação religiosa, tá? Aí nas entidades civis e militares, tá? De internação coletiva. É justamente o que eu falei, né? Presídios, hospitais, né? Então, o Brasil não, o Estado, ele não é o Estado que presta essa assistência religiosa. Por quê? Porque o país é laico, ele não possui uma religião oficial, tá? Então, quem faz isso aqui são os particulares, tem aí, né, o caráter privado, beleza? Vamos adiantar. No Brasil, o ensino religioso é de matrícula facultativa. Então, lá naquela escola que seu filho está matriculado ou sua filha está matriculada, o ensino religioso ele não é obrigatório, tá? Ele não é obrigatório, beleza? A matrícula é facultativa. No Brasil convivem inúmeras religiões, algumas das quais são chamadas de religiões de matriz africana, como é o caso do Candomblé, a Quimbanda e a Umbanda. No Candomblé há cultos em que há o sacrifício de animais. Olha, pessoal, sacrifício de animais. Então, o Rio Grande do Sul criou uma lei estadual estabelecendo uma série de medidas consideradas maus tratos aos animais. Então, ele ressalvou, contudo, o sacrifício de animais em cultos de religião de matriz africana. Veja que ele ressalvou, tá? Ele ressalvou, tá? O sacrifício de animais em cultos e religiões de matriz africana. O STF, olha o STF de novo. O STF foi chamado aí para apreciar a lei estadual, decidindo que é constitucional a lei de proteção animal, certo? Que a fim de resguardar a liberdade religiosa permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana, tá? Então, aí, prevaleceu aí a liberdade religiosa, certo? No conflito entre bens jurídicos, prevaleceu a liberdade religiosa, certo? E quais foram os bens jurídicos? O direito à vida dos animais, né? E a liberdade religiosa. Prevaleceu a liberdade
religiosa, tá? Então, o sacrifício de animais foi dado aí como permitido, né? Nesses casos aqui de cultos religiosos, tá? Então, a lei lá do Rio Grande do Sul, ela foi aí consagrada como constitucional pelo STF. Questõezinhas. A liberdade de pensamento, ela é exercida com ônus para o manifestante, que deverá se identificar e assumir a autoria daquilo que ele expressar. E aí, certo ou errado? Porra, certíssimo, né? A liberdade de pensamento, a gente sabe que ela não é 100%, ela não é absoluta, né? Então ela poderá ser exercida sim, agora com ônus para o manifestante, ou seja, se ele cometer alguma cagada, me desculpem aí o termo, né? Mas se ele cometer alguma irregularidade, ele deverá se identificar e assumir a autoria daquilo que ele expressou. Então a questãozinha está correta, beleza? É livre a manifestação do pensamento, seja ela exercida por pessoa conhecida ou por pessoa anônima. E aí? Porra, tá errado, né? A gente acabou de falar que é proibido você manifestar o seu pensamento de forma anônima. É vedado o anonimato, tá? É vedado o anonimato. Então, a manifestação do pensamento, ela pode ser exercida por pessoa conhecida ou por pessoa desconhecida, sim, mas não por pessoa anônima. Então, a questãozinha tá incorreta. Incorreta, beleza? Vamos para a próxima. É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Porra, certinho, né? Certinho. É assegurado a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Perfeito. Se ele dissesse que era assegurado a prestação de assistência religiosa pelo poder público, aí estaria errado. Aí estaria errado, certo? Mas nesse caso aqui, aí, como ele não falou nada, ele simplesmente pegou aí a letra da lei, copiou e colou. Então, a questãozinha está correta, certo? Vamos passar. Pronto, aqui são os comentários. Deem o print, certo? Dessa telinha aqui, aí, para vocês olharem aqui direitinho os comentários, né? Tudo relacionado aí às questões. E aí, pessoal, finalizamos aqui a nossa parte 1, né, dos direitos e garantias fundamentais. Espero que vocês tenham gostado do nosso material, espero que tenham gostado do conteúdo, certo? Peço mais uma vez, ativem o sininho de notificação, compartilhem o conteúdo, comentem aqui, coloquem o que vocês acham sobre as aulas, o que poderia melhorar, né? Sugestões de aulas, tá? Se vocês puderem colocar também, a gente ficaria muito agradecido, tá? Não deixe de se inscrever no canal. O like de vocês é muito, muito, muito importante, pessoal. Então, deem aí essa moral pra gente, certo? Nosso canal tá crescendo aos poucos, mas a gente precisa do engajamento, né? E sem vocês a gente não vai conseguir, tá? Então, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho de notificação, deixem um like de vocês, que é de extrema importância. Coloque lá nos comentários sugestões, reclamações ou elogios, né? E não deixe de compartilhar o vídeo, porque aumenta aí o engajamento e o YouTube acaba entendendo que o nosso material ele é um material relevante e acaba passando, né, para outras pessoas, tá? Aumentando aí a divulgação do nosso canal e dos nossos materiais, tá? Então, pessoal, fiquem todos com Deus, bons estudos e até o próximo vídeo, beleza? Valeu!